Olá, seja muito bem-vinda ao canal que ensina mulheres cristãs a terem sucesso em todas as áreas da sua vida. Meu nome é Gisélia Rosa, eu sou psicanalista e terapeuta e hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. O que será que são crenças limitantes? Será que nós temos crenças limitantes? Quais crenças nós temos? Hoje é uma conversa muito especial sobre isso, porque essas crenças limitantes às vezes estão nos impedindo de ter um desenvolvimento, de ter um crescimento em alguma área das nossas vidas por alguma situação que nós vivenciamos no passado ou a curto período de tempo. Então, as crenças limitantes nada mais são do que pensamentos, do que ideias que você tem a respeito de você mesmo ou a respeito de alguém ou de algum tema. Por exemplo, nós passamos por situações na nossa vida em que nós aprendemos sobre vários temas, sobre situações que nós vivenciamos na nossa vida e nós temos aquela visão de algo através de uma situação que nós aprendemos, de uma situação que nós vivenciamos, de uma dor que nós passamos, de um trauma que foi vivido, uma experiência negativa ou positiva, nos leva a ter uma crença, a acreditar sobre aquilo, porque aquilo teve uma experiência impactante para nós, seja lado positivo ou seja negativo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essas crenças limitantes, que são essas ideias que nós carregamos à nossa mente. Sobre o outro, sobre o mundo, sobre você, sobre o próximo, sobre até mesmo o nosso objetivo de vida, sobre finanças, sobre dinheiro, né? Sobre medo, e às vezes isso é adquirido de modo inconsciente, herdado muitas vezes ao longo da nossa vida. Então, como eu falei, nós trazemos isso. E existem vários tipos de crença limitantes que pode estar aí rondando os seus pensamentos, que podem estar impedindo você de atingir o seu objetivo. Muitas vezes nós temos algumas limitações e achamos que nós somos assim, ou achamos que as situações são assim, mas porque nós fomos moldados mediante uma situação, né? Na palavra de Deus até tem vários exemplos a respeito de crenças limitantes e do que aconteceram na vida das pessoas e que fizeram com que ela acreditasse que ela fosse dessa forma, que ela não conseguisse. Nós temos um exemplo muito usado, muito falado, que é o exemplo de Mefibosete, né? Mefibosete ali contado no livro de Samuel e a história dele, e ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas. E quando Jonatas morreu, Jonatas e Saul morreram, a ama dele pegou ele para fugir com ele, né? Com medo de que Davi fosse fazer algum mal para Mefibosete, algum mal para a linhagem ainda de Saul que havia ficado, porque assim era de costume da época, exterminado todos os anteriores, né? Então, e Mefibosete ali, a ama, ficou com medo e pegou ele, e quando ela foi correr com ele, ela caiu e derrubou ele, e ele ficou aleijado das pernas, né, dos pés. E aí nisso tudo, quando passou todo esse decorrer dessa história, aí Davi perguntou para os servos se tinha alguém da linhagem de Jonatas, porque ele era muito amigo, eles foram muito fiéis um ao outro, muito leais, e ele queria retribuir, né, a vida de Jonatas para essa descendência. E aí falaram para ele, existe sim um filho de Jonatas que está na terra de Lodebar, enfim, e ele pediu para que trouxesse Mefibosete. E Mefibosete, ele estava numa cidade chamada Lodebar, e essa cidade significava, esse nome, terra sem pastagem. Né? É uma terra seca, é uma terra que não tem do que se tirar proveito. Então, e ele estava morando lá. Então, claro que nos traz, às vezes, um pensamento assim, mas como? Uma indignação de como alguém da linhagem real estava vivendo numa terra sem pastagem. Porque ele teria direito a uma herança, algo assim, e por que ele foi morar lá? O que aconteceu? Ele se tornou fugitivo. E quando Davi chamou para que ele fosse se apresentar ao rei, porque Davi queria honrá-lo e colocá-lo à mesa, ele simplesmente se viu e se achou como um cão morto. Ele falou, como que eu
Vou me apresentar a ti, ó rei, vou sentar contigo, eu não passo de um cão morto. Então, olha como esse homem se via. Por que que ele se via assim? Porque a situação dele, porque a limitação física dele, talvez trabalhou na crença dele. Porque nós sabemos que, independente de limitação física, uma limitação intelectual, uma limitação financeira, não é isso que nos define. E isso não pode trazer uma crença limitante de que nós não podemos alcançar o nosso objetivo ou herdar uma herança que nós temos em Deus por causa de uma limitação. Todos nós temos uma limitação em alguma área. E o problema não é ter uma limitação, mas o problema é de como nós passamos a nos ver através dessa limitação. Se você tem uma limitação, bem-vinda ao mundo. Não somos perfeitos e temos essa limitação e precisamos lutar contra e entender como nós podemos ser bem-sucedidas também com essa limitação. Nós somos limitados, mas nós não podemos deixar que essas crenças negativas ocupem um lugar e tenham uma raiz na nossa mente de tal forma que nos impeça de avançar. E assim foi com o Mefibosete. Ele estava naquela condição porque ele se via menor, porque ele se achava menor talvez pela condição que ele tinha. Outro exemplo que nós temos na Bíblia também é em relação a Gideão. Gideão era um homem que estava cuidando da sua casa, cuidando de malhar o trigo, de pisar as uvas, como era da época. Só que quando o anjo apareceu a Gideão para dizer que ele ia salvar Israel das mãos dos midianitas, o que aconteceu com Gideão? Gideão, ele se achou, puxa, a minha casa é a mais pobre da tribo de Manassés. Como esse homem se via? O anjo do Senhor apareceu para ele dizendo que ele ia salvar, que ele ia vencer esse exército, e ele se via como menor. Por quê? Porque ele acreditava naquilo. A identidade dele estava corrompida. Ele não conseguia se ver. E talvez por experiências de vida dele, talvez por traumas, talvez por situações, por comentários, por críticas, ele passou a se ver assim. E ele não acreditava. Mas quando o anjo falou com ele, ele ficou em dúvida. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele estava malhando trigo no lagar. E malhar trigo normalmente é na eira. Se chama eira o lugar de malhar o trigo e normalmente ficava à frente das casas, a eira. Bem de frente, vamos dizer, para a rua, onde era visto quem passava. E o lugar de pisar as uvas, que era o lagar, ficava atrás das casas, né? Mais escondido. E Gideão, diz a palavra, que ele estava malhando o trigo no lagar. Então ele estava malhando o trigo lá atrás da casa, escondido no lugar que era de pisar uvas. Primeiro, ele já estava fazendo o trabalho dele no lugar errado. E qual que era essa intenção? Será que ele estava tentando se esconder de algo? Será que ele queria ficar lá num cantinho onde ninguém o via? Pois o anjo do Senhor chegou até ele e falou com ele que ele iria salvar Israel das mãos dos midianitas. E assim, com muito custo, você pode ver lá depois, né, em Juízes 6, que fala a respeito dessa história. E Gideão fez tantas provas com Deus e realmente ele foi. E ele acreditou naquilo que o anjo do Senhor estava falando para ele e realmente a vitória aconteceu, né? Ele conseguiu, com apenas 300 homens, salvar o povo de Israel da mão dos midianitas. Então, assim, quando nós acreditamos em nos ver como Deus nos vê, nós quebramos todas as crenças limitantes. O primeiro passo é nós reconhecermos o porquê temos crenças limitantes. Vamos a um exemplo bem simples, bem clássico, né? Como você vê o dinheiro? Como seus pais falavam de dinheiro com você? Puxa, o dinheiro não dá em árvore. Isso é muito caro. Para ter dinheiro, você precisa trabalhar muito. Você precisa ralar muito. É muito esforço para ter dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, como diz a palavra. Ser rico é pecado. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ainda usam a parábola do jovem rico, que Jesus pediu para ele, que ele era dono de muitas propriedades e para ele vender tudo o que tinha, e ele foi embora e não o fez. Então, nós temos tantas crenças a respeito, principalmente vamos falar do dinheiro, né? E limitar essa crença. O que acontece? Certamente eu e você ouvimos muitas coisas a respeito disso. Puxa, eu não posso estar junto com tais pessoas, esse lugar não é para mim, porque é rico, porque rico é isso, eu nunca
vou chegar a isso, eu nunca vou poder ir naquele restaurante, nunca vou poder ter tal roupa, tudo girando em torno do dinheiro, porque ter dinheiro é pecado. Se nós formos ver na Bíblia, nenhum dos homens da Bíblia, eles eram pobres. Eles eram paupérrimos, não eram. Eles eram homens bem-sucedidos, que tinham muitas propriedades. A história mesmo de Jacó fala que ele era próspero, ele era abençoado, tudo que Jacó colocava a mão prosperava. Então, Deus, ele trouxe isso para nós, mas qual é a maneira que muitas vezes as pessoas procuram a riqueza? Fazem da riqueza o seu dono, fazem da riqueza o seu, seu senhor, e não é assim. Realmente o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro a tudo atende. Só que hoje talvez nós temos uma crença limitante, eu não quero ser rico, eu não quero ter dinheiro, eu não posso ter dinheiro é perigoso, o dinheiro é sujo. Quantos de nós escutamos que o dinheiro é sujo? E aí você vai pegar o dinheiro e já vai correndo lavar a mão. Não tem um problema nenhum, porque ele passa em muitas mãos. Mas aí o que nós estamos absorvendo e estamos até passando para os nossos filhos? Que dinheiro é sujo. Então, o teu inconsciente entende que o quê? Que você precisa se livrar dele. Quantos de nós temos uma crença que nós não conseguimos, que nós não somos capazes, que nós não podemos, que nós não somos útil, ou que já está muito tarde para desenvolver tal coisa? Ah, eu não consigo mesmo, eu não consigo absorver. São tantas crenças que nós adquirimos na nossa vida que nós paralisamos. O que você ouvia quando você era criança? Qual foi a experiência que você teve? Talvez com a tua imagem, talvez com uma limitação, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela financeira, profissional. O que você ouvia? E o que isso transformou em você? Será que isso acabou criando uma fortaleza na tua mente? E você já viu aquelas fortalezas nos filmes que eram cidades que eram colocadas num lugar mais retirado, mais alto, e aqueles muros eram uma fortaleza para impedir que o inimigo entrasse. E muitas vezes na nossa mente essas crenças elas estão como fortalezas. É difícil desconstruir tudo isso, é difícil a gente olhar além disso, mas é possível. Por quê? Porque essas crenças nos impedem de crescer, essas crenças limitantes. O nome já diz, crença vem de crer, crer em algo que é o quê? Limitante, que te limita, que te impede, que faz com que você não avance. E nós temos 3 crenças comuns, que é o desamparo, o desamor e o desvalor. Então essas 3 crenças são são as principais entre as pessoas, né? Que é a crença do desamparo, que é a incapacidade de realizar tarefas. Quando a pessoa se sente incapaz de realizar tarefas, ela acha que ela nunca terá sucesso, ela acha que ela é sozinha e que ela está sempre em desvantagem. Então essa é uma crença do desamparo, ela está sempre sozinha, ela está desamparada. Talvez algo aconteceu lá atrás que fez você sentir assim. E tem pessoas que transmitem isso também para quem? Para Deus. Ela não consegue ver Deus como um pai, não consegue olhar Deus como alguém que a protege, porque ela não teve essa figura. E como que eu vou acreditar que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai suprir, que Deus vai mudar a minha história? Então essa é uma crença de desamparo. Aí vem a crença de desamor, onde a pessoa se sente rejeitada, não se sente amada, não se sente querida, não se sente digna de afeto, porque nunca recebeu afeto, nunca recebeu um carinho, nunca ouviu um eu te amo, nunca recebeu um abraço, às vezes, dos pais, caloroso. Os pais talvez nunca foram de muito toque, muito carinho, e eles também só deram o que eles tinham, né? Mas nós acabamos recebendo isso e acreditando que nós temos essa crença de desamor, que é essa falta de amor, dificuldade em laços afetivos. Talvez você tenha dificuldade em laços afetivos, em você ter relacionamentos, em você se relacionar com os seus. Às vezes você se relaciona de uma forma em que você, às vezes, faz as coisas mais, né? Tem aquela
questão de você fazer, sempre servir para se sentir amada, para se sentir vista, para se sentir aceita, mas não consegue ter laços afetivos de carinho, de amor, de troca de palavras, de amor, de afeto. E a outra crença é o desvalor. Que tristeza é a pessoa que sentir que ela não tem valor na vida, né? Se você já sentiu isso, você sabe o que é. Então, uma crença de desvalor, de não ter valor, de não se sentir importante, de ter dificuldade com a segurança, se sentir inseguro, não se sentir bem-vindo nos lugares, baixo autoestima, né? Não tem valor, que não merece a atenção das pessoas. Então, tudo isso tem raiz em algo que você vivenciou, em algo que você passou, em traumas, em críticas, também pode ser em situações muito difíceis que você viveu no seu dia a dia, e isso também afeta o seu pensamento e atrai sentimentos e pensamentos sobre você mesmo e altera como você se vê. Sabe quando você põe uma lente, você põe um óculos, que você talvez não precise usar óculos, mas você vai experimentar um óculos com uma lente, um grau mais forte, distorce a visão? É assim que acontece quando nós temos essas crenças limitantes. Elas nos impedem de ver as coisas como elas realmente são. Puxa, você foi criado perfeito. Deus, ele te criou perfeito. Ele te criou para um fim, para um propósito, como nós falamos, né, há um tempo atrás sobre sucesso. Então ele te criou para um fim. E por que que nós passamos a ver as coisas distorcidas? Nós passamos a ter a nossa visão e como nós nos sentimos distorcidos do que é. Porque limitam, e essa crença limitante, ela limita o nosso potencial, o nosso bem-estar. Como você tem se visto? Como você acredita que você é? Como você se vê? Porque se existem, podem ter outras crenças também que você está, às vezes, acreditando, né? Eu não mereço, eu não sou bom, eu não vou conseguir nunca, eu já estou muito velho, e tantas outras coisas que a gente passa a acreditar por causa de situações. Talvez você ouviu isso de alguém e talvez você mesmo criou essa crença limitante em você. Então, o nosso trabalho é para desconstruir tudo isso. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este século, com essa situação, com esse tempo, com o que nós temos vivido, mas nós devemos o quê? Renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não temos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas em todas as áreas, pode ter certeza que nós precisamos renovar os nossos pensamentos, renovar a forma com que nós pensamos. Nós ainda estamos focados em acreditar de forma errada, com uma lente errada, como nós temos nos visto. Como será que você se vê? O que você pensa sobre você? Quem é você? Será que foi assim que o Senhor te criou? Será que é dessa forma que Ele olhou para você e que Ele fez com esses pensamentos que você tem a respeito de você, essas crenças limitantes que você tem a respeito de você, ou a respeito dos outros, ou do mundo, ou através mesmo de relacionamentos? Tudo que nós vivenciamos, nós passamos a ver, talvez de forma diferente e alterada por causa dessa experiência. Por exemplo, qual é a tua visão sobre casamento? Qual é a tua experiência? Qual crença se instalou em você por causa de um relacionamento dos seus pais que você viveu? Será que você vivia num lar que era realmente demonstração de amor, de carinho, de afeto entre os dois? Ou só brigavam, ou os pais traíam uns aos outros e você criou aquela crença: para mim, casamento não existe, casamento feliz. Eu não quero casar, né? Eu quero conviver e não quero casar. Por quê? Porque se instala por uma experiência passada. Talvez você não foi o aluno nota 10 sempre,
E sempre você se imagina como mediano, que você não é capaz, porque você nunca conseguia tirar nota boa, você não conseguia absorver o conhecimento. Talvez você, no teu trabalho, você não conseguia atingir os objetivos e aí você se vê negativamente. Como você tem se visto? Como você tem se olhado? É muito importante a gente entender sobre crenças limitantes, porque é como se você estivesse andando. Sabe quando você está andando e aquela corrente no seu pé com aquela bola de ferro? Você te limita, você vai até uma parte do caminho e depois você não consegue mais andar, porque aí vem a procrastinação, que é uma crença também que acaba entrando, né? O deixar para depois, o empurrar com a barriga, o amanhã eu faço, hoje não dá tempo, e aí entra a procrastinação e também entra uma outra coisa que você acaba se colocando sempre em segundo plano, sempre se doando em prol dos outros, também que é a autossabotagem. Você se sabota para evitar o seu crescimento. É como se o seu cérebro falasse assim, o seu inconsciente falasse para você, nem adianta tentar, você não vai conseguir. Como se você quisesse uma coisa muito forte, mas que como viesse uma voz e falasse, não adianta, você não vai conseguir, você não vai dar certo, já passou o tempo. Uma autossabotagem. Você sempre coloca empecilhos ou desculpa para impedir o seu crescimento. Ah, não, hoje não dá mais tempo. Ah, não, tá muito caro para fazer essa inscrição. Ah, e se eu não passar? Faz tempo que eu não estudo. Ah, não, esse curso não tem muito a ver comigo. Sabe aquelas desculpas bem esfarrapadas que a gente coloca muitas vezes nas situações? É assim. Sabe aquele encontro às vezes, ou você é chamado para falar, para dar uma palestra, e você dá uma desculpa para não ir, para não ver o teu crescimento, para que o teu inconsciente ainda fique preso nessa crença de limitação que você não consegue. Então, e para a gente romper isso, não é fácil. É simples, mas não é fácil, porque exige um esforço. O que acontece no nosso cérebro? Nós já temos um caminho neural traçado. Né? Já temos as conexões neurais traçadas. É como se você fosse para numa panificadora, num mercado próximo à sua casa. Você já vai automático, você já sabe o caminho. Então é como se você, sabe, aquele caminho já tivesse marcado, aquela grama que já andaram bastante ali e deixaram as marcas. É assim que acontece no nosso cérebro. Já tem um caminho neural. O nosso cérebro já entende o que nós iremos fazer. Então, quando aquele mercado, vamos dizer, muda de lugar, ou você se muda muda de casa e tal, de cidade, você vai aprender um novo caminho para ir no mercado, para ir numa panificadora. É uma nova conexão neural. E aí isso exige esforço de pensamento, exige esforço de você prestar atenção, exige um esforço às vezes de um caminho diferente, e aí você tem que prestar atenção nisso e colocar um novo hábito de entender que é um novo lugar, que talvez seja mais perto ou mais longe, mas ensinar para o teu cérebro isso. E isso é uma renovação de mente, é você fazer diferente do que você fazia antes, um novo hábito. Nem sempre é fácil. Então, aí muita gente falando que o novo hábito para a gente inserir na nossa vida é em torno de 21 dias. Então, assim, tem várias pessoas que conseguem ter um hábito antes, outros não, depende da tua motivação também. Mas quando você entende que já tem aquele caminho neural traçado, o teu cérebro já sabe. Ele vai até automático para o lugar que você vai todo dia, né, naquela rotina. Quando você insere um hábito novo, um caminho novo, um lugar novo que você vai, você precisa ter uma atenção maior e fazer intencional aquilo. Então, isso é inserir uma nova informação. E muitas vezes o nosso cérebro não quer absorver essa nova informação, porque incomoda. Porque eu tenho que lutar contra os meus pensamentos, porque eu tenho que calar muitas vezes novos pensamentos que virão tentando me desanimar, tentando me tirar do foco, tentando fazer com que eu não aceite, que eu não acredite e que eu fique no pensamento de baixa autoestima, de inferioridade, de que eu não vou alcançar, enfim, e que dinheiro é muito difícil para mim. Mas o que você decide crer? Nós precisamos reconhecer que nós precisamos mudar, senão nós não vamos sair do lugar que estamos. Como nós falamos
da outra vez. Não adianta nós fazermos a mesma coisa e querer resultado diferente. Não existe. É a mesma coisa um ingrediente, uma receita de um bolo. Você não vai fazer um bolo com toda ali a receita, um bolo de chocolate, esperando que saia uma toalha felpuda de coco. Não tem como. Nós vamos fazer as mesmas coisas, queremos resultado diferente fazendo a mesma coisa, então temos que inserir ingredientes diferentes. Temos que ter ingredientes diferentes em nós. Temos que olhar para nós e ver o que nós estamos pensando que nos limita. Por que eu penso isso a respeito de mim? Por que eu acho que eu sou menor que os outros? Isso não é humildade. E é falsa humildade. Às vezes a gente acha, não, mas eu preciso ser humilde, eu não posso me achar melhor, eu não posso me achar mais bonito, mais competente. Pode sim. Por que não? Você não pode usar isso como um orgulho, como uma soberba, mas você pode celebrar sim o teu conhecimento, o teu avanço, né, o teu profissional. Claro que você pode celebrar. Porque se você se achar menor que os outros, como é que você vai avançar? Então, é nós celebrarmos, sabermos quem nós somos. Tem pessoas que não conseguem nem receber um elogio, achando que um elogio é algo errado. E não é, né? Muito obrigado. Pronto, acabou, não tem o porquê. Agradeça, porque se alguém está te elogiando é porque ela viu algo importante em você. Ela viu algo que ela se espelhou em você. E não há nada demais você falar assim, muito obrigado. Né? Você não quer falar muito obrigado, você fala graças a Deus, glória a Deus, né? Transfere para Deus, não precisa ficar se inflando igual um balão, porque a nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem de Deus. É Ele que nos dá os talentos, é Ele que nos dá os dons, é Ele que coloca dentro de nós aquilo que Ele quer que nós usemos para a glória dEle. E nós precisamos acreditar nisso. Você não é diferente, você não é melhor e nem pior que ninguém. Você é a medida que tudo que você precisa para vencer já está dentro de você. Deus já colocou em você. Basta você acessar. E muitas vezes nós ficamos pedindo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E Ele já fez, Ele já nos deu. E a única coisa que falta é nós traçarmos um novo caminho neural. Assim como inserir novos hábitos em nós. E esse é o maior benefício dessas quebras, dessas crenças limitantes, é libertar o potencial que existe dentro de você, é alcançar os seus objetivos, é alcançar as suas metas, é você se olhar e ver, nossa, como eu sou capaz, como eu posso, eu não sabia que eu era capaz de tanto. E isso não tem preço, e Deus te criou para isso. Ele não te criou para você olhar e se ver como Mefibosete. Puxa, eu não passo de um cão morto, né? Eu não passo de um cão morto. Ou igual Gideão, a minha família é a mais pobre de Manassés. Fora os outros personagens bíblicos, que tem tantos na Bíblia, que foram tão tratados a respeito da sua identidade, da sua visão, de como eram, de como acreditavam, né? Se a gente for pegar na íntegra. Então, nós precisamos olhar para isso. Primeiramente, eu estou sendo quem Deus me criou para eu ser? Por que eu deixei que essas crenças limitantes entrassem dentro de mim, me bloqueasse por tanto tempo? E isso, claro, que não é de hoje para amanhã que você vai mudar. É um processo, é uma construção, é um autoconhecimento e também conhecimento do alto. Você conhecer a Deus. Quando nós entendemos quem Deus é, nós sabemos quem nós somos também. Então, você não é a sua conta bancária, você não é o que te aconteceu, você não é o seu diploma, você não é situações, você é aquilo que você decide se tornar. Você é, quem é você é quando todos esses fatores mudam, oscilam, deixam de existir, o que ainda permanece? Quando falta o dinheiro, quando a conta não está conforme você gostaria, quando não tem um diploma, não tem algo profissional, quem é que sobra? Quem é que fica? O que é aí dentro? Então, essa realmente somos nós de fato. E nós precisamos alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você é capaz de executar
tudo aquilo que você deseja executar e também ser aquilo que Deus quer que você seja, né? O que te bloqueou? O que te impediu? Quem falou de você? De repente lançaram palavras de você e você bloqueou. Crença limitante sobre tantas coisas que tem, às vezes sobre filhos, que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa dona de casa, ou que você se preocupa demais com a casa, que é tudo muito no lugar, tudo muito, né, limpo, tudo muito sem ninguém tocar. Gente, casa desarrumada é sinal que tem vida. É sinal que tem gente, né? E nós, mulheres, às vezes nós temos essas crenças que ninguém pode sujar mais, que ninguém pode sujar mais a louça, que ninguém pode sujar mais o fogão, ninguém pode desarrumar a casa, porque nós fomos ensinados talvez assim. Talvez nós fomos ensinados dessa forma, em que a gente não podia entrar com um sapato, pisar com um chinelo em cima de um tapete. Então tem tudo isso, coisinhas às vezes que são pequenas, que parecem pequenas, mas que reverberam no resto da nossa vida, através de limitações que nós temos. Comece a pensar, se você nunca pensou sobre isso, comece a imaginar você, comece a pensar o que me limita, por que eu penso assim? Quando vem um pensamento negativo, puxa, eu não vou ser capaz de fazer isso não vou ser capaz de concluir isso. Por quê? Qual é o problema? O que te impede? Ah, porque um dia eu ouvi que não tinha inteligência. Mas será que você não tem mesmo? É só nós buscarmos a inteligência. É só nós buscarmos o conhecimento. É só nós entendermos, estudarmos sobre tal tema, que nós vamos ter o conhecimento necessário. Por que você não pode? Por que você não consegue? Então, se nós não olharmos para isso, não buscarmos conhecer a respeito dessas crenças limitantes, a respeito dessas situações que tentam te limitar, você nunca vai avançar. Você vai ficar parado. E pior, você vai repetir esse ciclo na vida dos seus filhos e eles vão estar no mesmo ciclo que você, acreditando assim como você ou deixando de acreditar assim como você. Você ficará limitado, você vai crer mentiras a seu respeito e a respeito dos outros e vai acabar tardando ou até mesmo impedindo o seu crescimento. Agora me fala, quantas mentiras que você tem acreditado sobre o seu respeito? Gideão, ele acreditava em uma mentira. O que tem que a família dele era mais pobre de Manassés? Qual era o problema? Por causa que era mais pobre, ele não poderia conseguir livrar um povo? Conseguir salvar um povo? Isso é uma mentira. Olha só como é uma coisa muito sutil que atua na nossa mente e a gente começa a acreditar numa crença de incapacidade, só porque a minha família é a mais pobre. Mas não foi sobre riqueza que o Senhor falou com ele. O Senhor falou sobre escolher um povo no exército para que ele liderasse. Então, o que aconteceu? Ele creu, porque ele viu que aquilo era uma mentira e que estava limitando ele. Estava limitando ele de fazer aquilo que ele precisava fazer, que ele precisava atuar no propósito dele. E você vê como é sutil? Era uma mentira a respeito do que? Minha família é a mais pobre de Manassés. E qual era o problema disso? Isso não tem problema algum, ser pobre, né? Ou ele se achar, o problema estava na mentalidade dele. Ele achava que por causa daquela condição, assim como Mefibosete, ele não poderia alcançar o que Deus tinha para ele. E talvez você hoje está nessa condição, por causa da sua limitação, porque você não crê, por causa de mentiras que vêm na sua mente tentando te bloquear. Talvez você esteja pensando que você não é capaz de romper em uma área, que você não é capaz de conquistar, você não consegue nem mesmo motivar alguém a conseguir e nem se alegrar com as conquistas dos outros, porque você tem um bloqueio de você por causa de uma condição. Então agora eu gostaria que você anotasse quais são as crenças que você percebe que estão aí falando na sua mente ou impedindo você de crescer. Em quais áreas que você gostaria de mudar essas crenças?
trazer novas verdades sobre isso, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Eu gostaria que você anotasse isso, né? Porque a primeira coisa quando nós precisamos para começar, puxa, então ouvi sobre isso, sobre crença, né? Entendi, achei interessante, eu vi que eu preciso. Como que eu começo? O que eu tenho que fazer então? O que eu faço agora? Né? Se tudo que eu acreditei até hoje, de repente, né? É a mesma coisa assim, gente. Às vezes você vai num restaurante mais renomado, acha que não é capaz. Ah, não, isso não é para mim. Eu me sinto mal aqui, como se eu me sentisse mal nesse local, não fosse para mim. A nossa mente nos impede, nos bloqueia de estarmos ali usufruindo de um momento bom, sabe? É como se nós não tivéssemos uma permissão para estar naquele lugar. E isso é um bloqueio na nossa mente, porque nós nos sentimos menores do que os outros que estão ali. Nos sentimos menores, nos sentimos, parece, sem condições de estar ali. Mas nós não podemos aceitar isso, nós precisamos entender e nos ver como Deus nos vê, né? Então, o primeiro passo é você reconhecer. Reconheça. Anota. Toma nota para você não esquecer. Escreva, né? Quais são essas crenças? Puxa, eu percebi que isso aqui acaba se repetindo. Isso aqui todos os dias eu vejo. Encontre qual é essa crença. Encontre o que é. Puxa, eu me acho menor que os outros, eu procrastino, eu me auto-saboto, eu acredito que eu não sou capaz, tenho uma crença de incapacidade, tenho uma crença, às vezes, em relação ao dinheiro. Eu acho que dinheiro é pecado, que crente não pode ser rico, que não vai para o céu, né? E aí tudo isso, às vezes, te impede de você crescer. E aí também é importante você entender aonde que ela entrou. Eu sempre fui assim? Eu sempre pensei assim sobre esse assunto? Não, eu passei a pensar sobre isso e acreditei ser assim depois que eu conversei com tal pessoa, eu passei a acreditar como ela me falou. Por causa da experiência do outro, eu acabei também acreditando e vendo dessa forma. Isso pode acontecer também, né? Então, nós precisamos entender como entrou e substituir essa crença. Precisamos também pedir perdão a Deus por ter acreditado nessa crença, né? E aí, substituir isso. Não, hoje eu vou acreditar. Eu acreditava hoje até que eu não era capaz de fazer tal coisa, de empreender, de vender tal coisa, de ir para essa área. Eu acreditava que eu não era capaz, mas eu acredito agora, né? Eu reconheci que isso é uma crença e eu sei que eu consigo, que eu posso, que eu não tenho nada de diferente do que fulano, ciclano que conseguiu. Eu posso fazer. E você aos poucos ir fazendo e acreditando e olhando para você e sabendo que você pode sim fazer e chegar nesse objetivo. Isso é muito importante. E aí você substituindo isso, sabe? De você entender, você se questionar, você saber, você substituir isso para que você consiga chegar nos seus objetivos. Ressaltar para você a importância de reconhecer quais são as crenças limitantes que talvez estejam impedindo o teu crescimento, tá? Quando ela entrou, por que ela entrou? E você toma nota. Ou você deixar aqui nos comentários também. Você pode anotar aqui quais são as crenças limitantes que você descobriu que você tem. E de onde você lembra que entrou? Se sempre foi assim, se de repente por uma situação você passou a acreditar assim. E isso é muito importante, eu estou aqui para te ajudar nesse processo, a te guiar, a te ajudar, a trazer conteúdo de valor para que você possa olhar para essa situação e consiga vencer de forma mais fácil, mais simples, a mudar esses pensamentos, a mudar a sua forma, de repente, de agir, essa crença que se estabeleceu na sua mente, né, nos seus pensamentos, através de tal situação ou através de sobre algum assunto específico. É muito importante você olhar, reconhecer, anotar, não deixa passar em branco, não deixa, não fica só ouvindo nesse vídeo, mas anote, porque quando a gente anota, é um compromisso que nós temos conosco mesmo.
É um compromisso que você precisa fazer com você. Eu acredito que você não está em vão aqui ouvindo esse vídeo, mas porque você quer realmente uma mudança, uma transformação, alcançar o seu sucesso, quebrar com padrões de crenças limitantes. Então, eu te convido também a continuar conosco, que nós vamos ter uma série de vídeos sobre inteligência emocional, sobre fatores emocionais, comportamentais e à luz da palavra de Deus, para que também nós venhamos ser mulheres sábias, bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa proposta. Então eu te convido a estar sempre conosco. Você pode se inscrever aqui no nosso canal para sempre estar recebendo a informação dos novos vídeos. E agora nós vamos ter também uma nova série sobre identidade, falando sobre a identidade, falando sobre quem você é, sobre o seu valor, sobre quem Deus criou você para ser. E isso são bases, são fundamentos para que nós venhamos ter uma vida bem-sucedida e também cumprir o propósito que nós temos, que os nossos sonhos, os nossos objetivos e aquilo que Deus tem para nós. Então eu conto com você, espero que você faça essa lição de casa para o teu crescimento, para que você possa se olhar, se perceber, se amar cada vez mais. Deus abençoe.